Paz de alto, meus irmãos. Vim fazer esse vídeo, né? Porque eu tava aqui mexendo no meu celular aqui, até que eu me deparei com esse vídeo. Então, eu achei interessante, porque é um vídeo sobre sonhos, é uma irmã de denominações. Então, a gente que tá nessa era agora de descobrir os nomes, que a gente descobrimos nomes, né? Já tem muitos irmãos que estão aí levando o fundamento aí do Criador, né, o fundamento do nosso Salvador. Então, a gente já tá um pouco de fora, a gente consegue enxergar um pouco melhor, né, o que tá acontecendo. E então, quando a gente se depara com os vídeos desses, a gente quer falar, a gente quer mostrar mesmo, quer mostrar tudo, né, meus irmãos? Que a gente tá nessa, que a gente ama esse nome maravilhoso, ama o que o Criador fez com nós, porque não é a gente que, eu descobri o nome, não, é o Criador que nos chamou, né? Porque o Criador, ele é magnífico, é ele que nos chama, não é a gente que faz alguma coisa, né? A gente se depara com os nomes aí através dos irmãos, então é através do Ruach Kadosh, né? Que a gente fala, é o Espírito Santo, né? Que é o Ruach Kadosh, que eles mesmos nos testificam, e a gente vai atrás e a gente acaba vendo que é tudo verdade mesmo, o que os irmãos estão trazendo aí, né? O que nós também estamos trazendo aí, o fundamento. Então eu vi esse vídeo aqui e achei muito interessante, então eu vou trazer eles aqui com os irmãos e acho bem interessante, irmãos. Eu vou comentar um pouquinho também sobre ele, sabe? Não tinha como eu trazer ele só o vídeo puro sem estar comentando. Eu queria comentar a minha parte, o meu parecer, né? O meu entendimento que eu tenho sobre esse sonho. Oi, gente, meu nome é Sandriane Santos e eu gostaria de compartilhar um sonho com vocês. Esse sonho que eu tive, e nesse dia eu tava em casa vendo televisão, deitada no sofá. Não repara a forma que eu olho aqui, que eu tô gravando no celular, não repara, mas é porque eu não consigo, eu olho de lado mesmo, eu não consigo muito ficar olhando assim de frente, não. Eu sou aquela pessoa que, como é que eles falam? Eu não sei como falar com os irmãos como é, mas eu sou aquela pessoa que olha torto, né, olho de lado, não consigo muito ficar olhando de frente, não. Era só isso mesmo que eu queria falar. Nisso, eu vendo televisão, veio uma palavra na minha mente: se prepare à igreja. E eu vendo televisão, achei estranho aquilo. Meu pensamento estava distante daquilo, estava pensando em outras coisas, estava assistindo um programa que eu não me lembro qual que era. E veio essa palavra: se prepare à igreja. E eu fiquei encabulada com aquilo. E eu desliguei a televisão, fiquei no sofá pensando: se prepare à igreja. Eu perguntando assim: Senhor, por que essa palavra na minha cabeça? Se prepare à igreja. Aí peguei o caderno e escrevi: se prepare à igreja. E eu: Senhor, por quê? Nisso ficou naquilo mesmo, escrito no caderno: se prepare à igreja. Aí nisso chegou a noite, me arrumei, fui para a igreja, tá? Eu me lembro que nesse dia o culto foi muito bom, eu tinha gostado muito. Foi um culto muito bom, muito abençoado. Aí eu voltei para casa, me preparei, fui dormir, tentar dormir, né? Passei a noite toda virando pra lá e pra cá e nada do sono vinha. Eu achei aquilo tudo muito estranho também. Isso foi a noite toda virando pra lá e pra cá e nada do sono vinha. E eu me lembro que já de madrugada, né, eu vi que eu não tava conseguindo dormir, tava amanhecendo o dia já. Eu olhei assim pra fora pela janela e tava clareando já. E eu voltei a deitar de novo e nisso eu consegui pegar um sono. E nesse pouco tempo que eu consegui pegar no sono, eu tive um sonho. E esse sonho foi assim: dizia que eu tava numa casa, né? Olha aí, gente, olha esse sonho. Não era a casa onde eu tava morando, porque nessa época que eu tive o sonho, eu tava morando no Rio de Janeiro. E nesse sonho, eu estava numa casa aqui no Pará, onde eu tô hoje, né? Aqui em Tupiranga, Pará, aonde eu tô morando hoje. E nesse sonho dizia que a casa tava suja, e tinha um monte de louça pra lavar, e eu tava estressada com aquela bagunça. E nisso chegavam as duas filhas do pastor da minha igreja e eu perguntava pra elas assim: Sara, vocês querem cachorro quente? Quer que eu faça cachorro quente? Olha aí, gente, interessante, né? Logo no comecinho do sonho, ela sonha que a casa dela tava suja. E tudo desorganizado, tudo bagunçado. Gente, nós que sabemos o nome verdadeiro, né? Os nomes de Israel, o tetagrama sagrado, Yud He Vav He, o nome do nosso Salvador, Yud He Vav Shin Ai.
que se fala Yahshua, né? Porque o nosso Salvador, ele recebeu o nome do nosso Pai, né? Porque ele foi mandado por ele. Então, a gente também conhece a palavra que na Bíblia fala que o nosso corpo é a nossa casa, o nosso corpo é a nossa tenda, né? Então, olha aí ela falando, esse sonho dela, ele é impressionante, porque ela tá falando assim, que a casa dela está suja. Então, isso já dá pra poder, a gente que tá de fora, a gente já consegue entender um pouco, porque a casa dela tá suja. O corpo, no caso ali, sonhos são significados, né? O corpo dela está sujo, porque ela está invocando outros nomes. Por quê? Porque o nosso Salvador fala que o nome dele é o nome que nos purifica. Porque o nome de Yahshua significa salvação, né? Yah salva. Então a gente está nos purificando. A palavra fala que o nome do nosso Salvador, ele nos purifica. E ali, no caso, a casa dela está desorganizada. Esses nomes aí, que hoje em dia são os nomes padrões aí, que tá na rua, que o povo invoca, esses são os nomes que suja, porque é um nome que Iesus, por exemplo, é um nome, isto é porco. Se você jogar aí mesmo, qualquer irmão que tá vendo aí agora esse vídeo, se deparou com esse vídeo aqui e não sabe sobre esse nome Iesus, se você jogar ele lá no Google, só você colocar o nome Iesus lá, que a tradução vai ser isso é porco para o português, né, do latim para o português. Aí você coloca, o nome vai ser isso é porco. Então, é um nome que nos suja, que nos lameia, né? E já o nome do nosso Salvador é um nome que nos purifica. Então, a gente que tá de fora, a gente já consegue perceber isso. Só através de um pouquinho que ela conta o sonho dela ali, a gente já consegue perceber isso. Vamos prosseguir aqui. Pra vocês ou o brigadeiro? E elas falavam assim, eu quero, eu aceito. E eu falava assim, então vocês vão lá e depois vocês voltam, que eu vou arrumar aqui, vou lavar aqui a louça que tá tudo sujo, aí vocês vêm daqui a pouco. Aí tava nisso, elas foram pra casa delas e eu fiquei dentro de casa e acabei não fazendo nada. Aí com pouco elas voltam de novo e perguntam, cadê, Sandrine? E eu falei assim, eu não fiz nada, não tive tempo, é tudo bagunçado ainda, desculpa aí. E nisso eu tava ouvindo uma música lá do mundo, que eu não me lembro bem qual que era, mas sei que era a música do mundo. E elas perguntavam, Sandrine, tu tá ouvindo isso? Essa música do mundo? Eu falava assim, não, você tá tocando aí, mas eu não tô ouvindo não, eu não tô nem entendendo o que elas estão falando aí, só tô... Olha aí, irmãos, esse momento aí ela fala que ela tava escutando música do mundo. A gente entende, né, a gente tem esse entendimento que a irmã aí fala que ela tá escutando música do mundo, porque hoje nós sabemos que a igreja somos nós, né, nós de carne e osso, todo ser humano hoje é igreja, né. A igreja hoje não é mais não é mais templo de pedra, né. Então, ali no templo de pedra, a gente pode ver que as irmãs estão fazendo as mesmas vontades do mundo, porque a igreja, ela já caiu, né? A igreja já caiu, então ela tá mundana. Eles estão em prostituição. Então, prostituição é o quê? Coisa mundana, coisa do mundo. Então, engraçado que no sonho ela fala isso, né? Porque ela fala que ela não entendia nada, mas ela tava ali escutando aquela música. Então, ou seja, por ela ser de denominações, ela tá dentro do templo de pedra, e a gente sabe que as eras da igreja fala que foi quando que a igreja caiu. Ali em Pérgamo, né, na igreja de Pérgamo, foi quando a igreja caiu, que fala que ali foi quando é o trono de Satanás. Se vocês abrirem Apocalipse aí, vocês vão ver as 7 eras da igreja. Muitos irmãos aí vão ver que a igreja caiu lá na época de Pérgamo, porque na época de Éfeso é a igreja amada, né? É a igreja ainda que estava nos trilhos ali com os apóstolos. Quando chegou na igreja, a igreja de Esmirna teve muito sofrimento, a hierarquia tentando de todo quanto é jeito entrar para dentro da igreja, que somos nós, né? E naquela época ainda, os irmãos se reuniam ali, todo mundo. Tinha fortemente ali o nome do nosso Salvador. Então, muitos irmãos nossos foram jogados, né, na arena para ser comida pelos leões, né, pelo aquele imperador Nero, né, que fala. Então, ali foi quando entrou o trono de Satanás para dentro da igreja mesmo, e ali foi todo mundo começar a adorar Zeus. Aí, se vocês lerem aí a carta, vai estar falando lá. E vai estar falando lá, é o trono de Satanás. Satanás se entrou para dentro da igreja e sentou ali e fez todo mundo adorar esses nomes aí, uns nomes pagões. E
Que hoje em dia aí, que virou o que então a igreja? Virou uma coisa mundana, né? Por isso que o Criador fala lá na carta, que ele não habita mais em tempo de pedra. Ele não habita em tempo de pedra. Então bora continuar aqui. Vamos continuar aqui. Porque esse sonho dela é tremendo, dessa irmã aqui. Só tá tocando, mas eu não tô ouvindo não, né? Eu tô ouvindo não. Aí tá. Nisso já, o sonho já pula pra outra parte, que eu tava nessa casa, mas que eu tava fazendo uma festa. Eu tinha feito muita comida e tal. E era uma casa parecida com a casa da minha tia, Cleonice, aqui no Pará. E dizia que eu tinha feito muita coisa, eu tinha chamado umas amigas minhas e tal, e elas vieram fazer essa comemoração e tal. E nesse sonho eu via que elas iam embora. E eu ia assim na rua assim e via só as costas delas assim virada pra mim, indo embora, em distante assim na rua. E eu ficava triste, poxa mãe, fiz tudo isso pra elas virem aqui na minha casa e elas foram embora, me deram as costas. E minha mãe falava assim, não minha filha, deixa isso pra lá, vamos. Aí nisso minha mãe me falava assim, vamos lá em casa buscar teu livro do INSS pra tu estudar um pouco mais, que a prova tá chegando aí e tu tem que se preparar. E nisso ia eu e ela pelo caminho. Em determinado momento assim no caminho, eu vi uma igreja assim, olha isso, do lado da rua, do outro lado assim, mais distante, eu vi uma igreja. E do lado da igreja tinha um monte de poste. Olha. Um monte de poste elétrico. E dizia que nessa igreja tinha muita gente, que a gente ouvia de dentro da igreja, e a gente ouvia o seguinte: 1, 2, 3. E logo quando eles falavam 3, esses postes eles explodiam, um monte de fogo, um monte de faísca. Que nem como quando acontece o ponto-circuito, que aqueles postes assim explodem, sai aquele monte de bola de fogo. E a gente só ouvindo aquilo, a gente escutava lá de fora: 1, 2, 3, aquele povo falando isso. 1, 2, 3, e toda hora na hora do 3, aqueles postes lá explodia. E eu falava assim, mãe, eu ficava encabulada com aquele povo lá dentro falando aquilo e aqueles postes explodindo. Toda vez quando eles falavam 3. E deixa eu me lembrar, porque tem muito tempo já. Meus irmãos, vou parar aqui de novo, porque esse sonho dela é cheio de significados. Olha na hora que ela passa, que ela sai pra rua, né? A amiga dela deu as costas a ela, tal. Ela foi pegar o livro e tal. Olha quando ela sai pro lado de fora, ela vê uma igreja, né? No caso ali, o templo de pedra. Que a gente sabe que igreja somos nós, de carne e osso. Nós somos o templo que habita o Espírito do nosso Criador em nós. Então, irmãos, olha só. Ela saiu e via uma igreja cheia. Ó, cheia, porque as denominações são o quê? Laodiceia, ela é cheia, ela é rica, né? Então, a palavra nos fala isso. Então, ela fala bem assim, que ela via essa igreja cheia e os irmãos que estavam lá dentro contavam: 1, 2, 3. Na hora que eu vi esse sonho, eu me arrepiei inteira. Qual é o meu entendimento nessa parte? O meu entendimento é que muitos irmãos lá dentro da igreja estão adorando o 3, né? A Trindade, né? Que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é o dogma da Igreja Católica. Esse dogma é o dogma que foi o Papa que fez. Ele colocou, né? Se eu não me engano, é o Papa São Damasco, que ele criou esse dogma para batizar, né? Para fazer o batismo nas pessoas. Ele trocou, que ele sabe o verdadeiro fundamento. O Papa sabe. Ele pegou a Torá na hora de fazer a tradução. Em vez de ele traduzir lá e colocar os nomes verdadeiros, ele resolveu trocar e colocar os ídolos, né? De Roma, né? Os ídolos que eles adoram invocar, né? Então eles foi lá e resolveu colocar lá o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse é o que a irmã viu ali. A irmã não consegue perceber no momento, porque ela tá dentro da denominação, né? Ela é de denominação, então ela não consegue enxergar, né? Os olhos delas ainda, ela tá dormindo. O Criador tá tentando mostrar a ela através do sonho. Então, a gente que tá de fora, a gente já consegue enxergar um pouquinho mais o que está passando na vida da irmã.
no momento. Então a gente sabe no momento, a gente que tá de fora, a gente consegue entender que quando as irmãs estavam gritando ali 3, 1, 2, 3, o poste explodia, meus irmãos. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente invoca esses nomes, a gente mexe mesmo no mundo espiritual. Que olha o que a irmã falou, que os irmãos ficavam contando e ela não entendia por que aqueles irmãos ficavam contando até 3 e os postes por lá de fora da igreja explodia. E isso, meus irmãos, tem um significado muito grande, né? Que quando a gente invoca esses nomes, igual eu, no meu entender, que o 3, eles contavam até 3, eles estão invocando o quê? A Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que eles são 3, né? A igreja, o templo de pedra, eles tentam colocar que esses 3 é um só, e não tem como. A gente sabe que o nosso Criador, ele é um só, e ele tem um mediador, que é o seu filho Yahshua, né? Então, eles é um só. Pra gente chegar até o nosso Criador, a gente consegue chegar a ele só chamando, só invocando Yahshua, o nosso Salvador. O Yahshua eu falo porque é o nome hebraico, o nome verdadeiro. E a gente não consegue chegar até o Criador invocando 3, né? 1, 2, 3, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente não vai conseguir chegar até ele. O inimigo tá furioso. Já é o quê? Terceira vez que eu paro aqui. Dessa vez meu celular parou de gravar aqui, deu um superaquecimento que eu tive que parar, fazer uma oração mesmo, invocando o Criador aqui. Agora eu consegui de novo para poder fazer esse vídeo. Mas esse vídeo vai sair. Em nome de Yahshua Mashiach. Inimigo, nenhum principado, nenhuma potestade vai ter poder aqui sobre esse vídeo, sobre o nome, não é sobre o vídeo, né? Sobre o nome de Yahweh dos Exércitos. Então, meus irmãos, eu tava falando aqui da parte aqui que a gente nunca vai conseguir chegar até o nosso Criador invocando 3, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então não tem como. A gente temos que chegar até o nosso Pai invocando o nosso mediador, que é Yahshua, o Mashiach. Então bora continuar aqui. Deixa eu ver se o computador vai pedir senha, mas não vai não. Bora lá. Aí nisso, eles falavam 1, 2 e 3, aqueles potes explodiam. Aí eu falava, mãe, esse povo aí vai morrer tudo queimado se eles continuarem falando isso. Aí tal, a gente pegou e começou a andar de novo, seguiu o caminho. E tinha um poste de um lado e de outro. E a gente ia andando e escutando aquele povo falando ainda. 1, 2, 3. Na hora do 3, a gente passando por debaixo daquele poste lá. Um dos fios se envolvia na minha mãe e levantava ela assim pro alto. E ela começava a pegar fogo e tal, que se queimar tudo e cair no chão. Nisso ela já se levantava toda queimada, com o cabelo todo queimado. E eu vi aquilo, né, aquela roupa dela toda queimada, o cabelo dela todo queimado. E ela já saía gritando que nem uma louca, falando coisa assim sem nexo. Falando coisa assim, que nem doido mesmo. Nisso eu começava a correr com ela assim do lado. Aqui, meus irmãos, outro significado. Que ela falava que quando a mãe dela tava passando na rua, né? E ali, as irmãs ainda invocando aquele nome, 1, 2, 3, invocando isso, invocando, no caso, a gente sabe que é a Trindade, né? Então, o poste vinha, que aí ia por cima da mãe dela, a mãe dela se machucava, né? Se queimava, a roupa, o cabelo, ficava toda queimada. E a mãe dela levantava e ela ficava horrorizada pelo que ela via. E quando a mãe dela levantava, a mãe dela ficava falando coisas desconexa, coisas que ela não conseguia entender. Isso daí já é outro significado. Que quando os irmãos estão invocando ali esse nome 1, 2, 3, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, esse nome ela tem uma energia tão forte, que você pode ver que pegou fogo, né? E outra, quando esse nome tocou no poste, o poste explodiu, o poste tocava na mãe dela, a mãe dela ficava desorientada. Olha isso. Isso já nos mostra que o desorientado nos mostra o quê? Que os irmãos que estão dentro de denominações, eles estão embriagados. Porque quem é uma pessoa desorientada? Uma pessoa embriagada. Quando na palavra fala que a igreja, essa meretriz, essa prostituta, ela embriagou todos os povos, todas as nações, com vinho, né? O seu cálice ali, embriagou todos e todos estão embriagados. A gente não consegue mais
entender, eles não conseguem entender o que está à sua volta. Você já tentou conversar com alguém embriagado? Já conseguiu conversar com alguém embriagado? Não consegue, é impossível. Então, esses irmãos que estão invocando esses nomes, eles estão o quê? Embriagados. Então, eles falam coisas desconexas. Quer dizer, eles falam não, né? No sonho dela mostrou dessa forma e a gente consegue compreender dessa forma. Eu, por exemplo, né, consigo compreender dessa forma, que ela tá vendo ali a mãe dela ali falando as coisas. Isso significa os nossos irmãos, que eles estão embriagados, então a gente não consegue, eles não conseguem entender o que a gente fala. Quando a gente fala para eles sobre a palavra da justiça, porque na Bíblia fala sobre a palavra da justiça, fala que a gente não temos que ficar só no alimento do leite, a gente temos que amadurecer e temos que falar, né? Temos que entender a palavra da justiça. Então, ali os irmãos estão embriagados, eles não conseguem entender o que a gente fala, que é a palavra da justiça. E a gente fala, eles acham loucura. Mas na Bíblia também fala que o Criador, ele colocou as coisas loucas nesse mundo para confundir aquelas que acham que sabem de alguma coisa, né? Os sábios. Então, bora lá, bora continuar aqui. Do lado dela, a gente correndo pelo caminho e escutando, né, aquele povo falando. E nisso eu já via que a gente já estava sendo perseguido. Tinha umas coisas assim, vindo atrás da gente, que eu estava tão apavorada que eu não conseguia olhar para trás, só ouvia aquele barulho. Umas coisas feias vindo atrás da gente, só que eu não via o que era, porque eu não tinha coragem de olhar para trás. E a gente correndo, e aquela coisa vindo atrás da gente. E eu não conseguia olhar para trás para ver o que era. Nisso, eu já olhava assim pro lado de uma rua, que é uma rua. Olha aí, outro significado. Tô assistindo aqui, eu já assisti esse sonho aqui, eu vi passando na televisão, né? No meu YouTube, na For You do meu YouTube, porque meu YouTube tá conectado na televisão. Então eu tô vendo ali na For You do YouTube. E então eu resolvi ir correndo, eu me arrepiei muito, né, com esse sonho dela, tem um significado imenso, então eu resolvi trazer, mas eu assistindo agora eu tô vendo mais coisas que eu não tinha visto antes, tipo, ela, depois disso ela corria, ela mais a mãe dela desorientada, ela correndo com a mãe dela, olhava para trás e vinham coisas feias olhando para ela, seguindo ela. Isso daí já dá pra ver, porque são os demônios, né, irmãos? Coisas espirituais mesmo que os irmãos estão invocando dentro desses lugares, né? Do templo de pedra. Então, esses nomes, quando a pessoa invoca, ela vai mesmo atrás, né? Quando a pessoa tá ali invocando esses nomes e ela olhando para trás, esses nomes mexe com o mundo espiritual e segue a pessoa, né? E o meu entendimento é esse, segue, ele fica ali na vida da pessoa ali. Então é isso que a irmã tá falando aqui, que ela olhava para trás e não conseguia entender, aquelas coisas vinham atrás dela. Bora lá, bora continuar aqui. Que é lá do Rio de Janeiro, eu vi assim, um gigante bem grande, todo de fogo, com espada de fogo na mão, vindo, caminhando assim, que nem gigante mesmo, como tá andando. Mas aquele gigante todo de fogo, com uma espada grande de fogo na mão. E a gente continuava correndo. E aquele negócio lá atrás da gente, lá com aquele barulho. E aquele barulho ficava na mente da gente. Só o barulho deixava a gente atordoada, só de medo. E não conseguia nem olhar para trás. Tão medo que eu tava. E em determinado momento, eu já estava aqui numa parte aqui. Viu, meus irmãos? O que ela fala ainda, fala do gigante, né? Que ela olhava para trás, aquelas coisas feias vindo atrás dela. E vinha até gigante. Um gigante vindo correndo, que dava aquele brado que ela ficava na mente dela. Olha isso, o mundo espiritual é isso que fala, que a Bíblia fala que pra gente vencer o nosso Golias venceu, Davi venceu Golias através do nome, ele tinha um nome do Criador, para poder ele vencer aquele gigante que vinha, que ele tinha que bater de frente, né, meus irmãos? Então, ele venceu a batalha dele invocando o nome. Então, isso nos mostra, o sonho dessa irmã é fortíssimo, isso nos mostra que a gente deve invocar o nome do nosso Criador, né, nas nossas horas difíceis, na qualquer horário, né, falar igual o irmão Romilson, igual o vídeo que eu vi do irmão Romilson. A cada minuto, né, se a gente puder invocar o nome do nosso Criador, é bom a gente invocar, porque a gente só vai vencer o nosso Golias através, né, meus irmãos,
invocando o nome do nosso Criador, o nome do nosso Salvador. Então é forte, irmãos, é forte demais. A gente só vai conseguir vencer esses demônios invocando o nome do nosso Criador, Ial dos Exércitos, e do nosso Salvador, Ialcha. Porque não é brincadeira não, o mundo espiritual é muito forte. Bora continuar. E da minha cidade, que eu ficava assim, aqui, deixa eu me lembrar muito bem, uma parte aqui que é um pouco alta, e eu olhava assim pra baixo e tava tudo escuro, e eu via aquele buraco se abrindo, e tinha um monte de coisa saindo do buraco, assim, tudo em brasa. Dizia que era os gafanhotos, um bicho lá, que eu só escutava eles saindo voando, aquele barulho assim, aquela revoada saindo, e eles estavam fazendo um barulho assim. Diziam que eles estavam felizes porque eles estavam saindo daquele buraco lá. Olha, irmãos. E diziam que eles iam causar grande dor aqui onde a gente tá, ia perseguir os homens e tal. Nisso eu via aquilo, eu ficava atordoada, com medo, e a gente continuando correndo, e via na minha mente que a gente já estava na contagem regressiva, que era para a igreja se preparar, que a gente já estava na contagem regressiva, e eu querendo acordar, e eu pedi assim, eu quero acordar. E nisso eu correndo, eu vi um telão assim se abrindo, e eu vi uma... Meu irmão, olha que a irmã tá falando aí da parte dos gafanhotos, que a terra se abria ali, saía muitos gafanhotos. Imagina, a igreja aqui na terra, né, a mulher aqui na terra, a igreja ainda, né, que é a igreja do Criador, que isso vai acontecer aqui na terra, e esses demônios aí, os devoradores em cima, perseguindo os irmãos, né? Bora continuar. Uma reportagem assim no jornal, né, que dizia que iam cair um monte de bola de fogo aqui na terra, e eu via que era tipo meteorito que ia cair aqui na terra, um monte. Nisso, parece, no meu sonho eu entendia que essas coisas iam acontecer quando passasse essa reportagem, né? Olha, e ela ali viu uma reportagem que estava falando sobre bola de fogo. Então a gente entende sobre, tem uma parte aí que a irmã fala, que a igreja pode ficar para trás, a terra se abrindo, né? Se os irmãos não acordar, porque ela fala que ela estava tentando acordar, ela estava tentando acordar e ela não conseguia ali acordar. Ela tem que acordar desse sono espiritual, né, que ela tá, né? A vida dela, esses nomes, a gente tem que deixar esses nomes de lado, invocar o nome verdadeiro pra gente conseguir, né, tá justificado diante daquele dia, né, pra gente tá de pé, a palavra certa é de pé, pra gente tá de pé diante daquele dia e não ficar para trás, né, meus irmãos, porque não é brincadeira não, vai ser pouquíssimas pessoas que vai subir, não vai ser muitas. Então a gente não tem a nossa certeza, que se a gente mesmo vai subir, a gente não tem essa certeza, mas por isso que a gente tem que estar em vigilância, né, porque até nós, nem todos que estão invocando aí os nomes verdadeiros também não vão subir, porque é preciso vigiar, irmãos, é preciso vigiar. É tremendo isso. E ela fala ali que bem na hora que ela via essa reportagem, ela via bolas de fogo e caindo. Então a gente sabe que bolas de fogo vai cair quando for o arrebatamento, né? Quando aconteceu o arrebatamento, que fala sobre o príncipe de Roz, que vai tentar invadir Israel. O Criador vai vir nessa hora e vai fazer chover bolas de fogo em cima desse exército e vão matar vários. Nessa mesma hora que eles vão querer acabar com Israel, né? Vão querer atingir Israel. Então, nessa mesma hora vai acontecer o arrebatamento da igreja do Mashiach, que são um grupo pequeno. Fala para a igreja de Filadélfia, né? É um grupo bem pequenininho. Aquele que não negou, né? Aquele que não renegou o seu nome. É aquele grupo bem pequenininho que vai subir no arrebatamento. Ele vai proteger lá no Monte Sião. Então, bora continuar aqui. E eu achei muito estranho também, porque teve parte aqui no sonho que eu tô me preparando para fazer a prova do INSS. E nesse sonho dizia que em meados desse caminho, né, onde eu estava me preparando para fazer essa prova, né, nesse percorrer desse curso, e pelo caminho desse curso aí iam acontecer essas coisas. Me desculpe eu me atrapalhar um pouco aqui, mas é porque eu sonhei esse sonho em 2014
E eu tô postando porque eu achei muito estranho isso. Acontecendo umas coisas estranhas aí. E tá me dando confirmação, né? E é por isso que eu tô postando. Eu tô vendo muitos posts aí no YouTube. Falando, revelando também experiências com sonhos. E eu também tô postando o meu, porque eu tive no meu coração pra me ter postado há muito mais tempo. E é isso, meus irmãos. Esse sonho dela acaba aqui. Tem outros sonhos aqui, ainda continuação. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre os outros sonhos, porque senão o vídeo vai ficar grande. E eu não gosto de postar vídeo grandes, né? Eu gosto de postar vídeos pequenos, porque eu sei que hoje em dia ninguém tem paciência de ficar vendo vídeo grande demais, né? É só vídeos curtos mesmo. Então é isso. Eu vou dar uma editada nesse vídeo aqui e vou postar ele, e depois talvez depois eu posto os outros, né? Se o celular já descarregou agora. E é isso. Então a gente temos que ficar firme aí, a gente sabe, né? Sobre esse sonho aí, dessa irmã aí. A gente que tá de fora, a gente consegue já enxergar melhor, né? Não tá tão ainda, não tá mais vendado igual a irmã ali tá vendada. Ela não consegue ver o significado desse sonho. Ela já acha que todos vão subir, a igreja toda vai subir, mas não vai ser bem assim. A gente sabe que é um grupo bem pequeno, né? Que vai subir, é um grupo bem pequeno, porque a igreja fala lá nas cartas lá, né, sobre as eras da igreja, fala que é um grupo bem pequeno. Fala para a igreja de Filadélfia que ela é aquela igreja amada, né? Que a igreja de Filadélfia, ela significa amor fraternal, e que é um grupo bem pequenininho mesmo, que o Criador vai proteger, que vai levar. Então, paz de alto pros irmãos, é isso. Quero que deixe seu comentário aí, deixe seu comentário para ver o que os irmãos, eu também quero ler, quero saber o que os irmãos pensam aí sobre esse sonho, né? Esse foi o meu ver. Também quero ver, também quero saber qual é o ver dos irmãos, como é que os irmãos interpretam esse sonho aí, porque eu tô curiosa também. E é isso, gente. A palavra do Criador fala, examinai todas as coisas, né? E retenha o que é bom. Então é isso. Eu só quero que os irmãos examinem e retenham aí o que é bom, né? E é isso que a gente deve fazer. E andar nas veredas antigas, meus irmãos. Vamos andar nas veredas antigas, lá da igreja primária, né? Lá da igreja, a primeira igreja. Então é isso. Temos que andar conforme os irmãos lá, pra gente voltar pro trilho e andar nas veredas certas. E é isso, meus irmãos. Paz de Deus para todo mundo. E que Papai do Céu abençoe todos os irmãos. Em nome de Yahshua Mashiach. Eu vou editar o vídeo aqui e vou ver se eu consigo postar ainda hoje ainda.